não temais, tende ânimo. Essa palavra hoje vai ser um impacto na sua vida e eu tenho certeza que ela vai produzir uma transformação muito grande. E mergulha nessa palavra de força e coragem, continuando a nossa série, é no deserto que nasce o vencedor. Vão ser 3 pontos muito simples, rápidos e pontuais, que vão te levar a um crescimento muito grande, continuando a nossa leitura de Êxodo, agora Êxodo 14, no versículo 6. O faraó mandou preparar seu carro e levou com ele suas tropas. Escolheu 600 carros dos melhores, e todos os carros egípcios com homens de guerra em cada um deles. Olha aí, o Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este se pôs a perseguir os filhos de Israel. Eles haviam partido de cabeça erguida. Puseram-se os egípcios a persegui-los, e alcançaram-los em seu acampamento à beira do mar. Todos os cavalos dos carros do faraó, seus cavaleiros e seu exército alcançaram-nos perto de Piairó, de frente a Baal-Sefom. Palavra do Senhor, graças a Deus. Pega esse primeiro ponto que eu vou te dizer. E quando o inimigo me alcança? São 3 pontos essa palavra. A primeira é, e quando o inimigo me alcança? Às vezes, nós achamos que pelo fato de termos saído da escravidão, assim como os israelitas, e entrado no deserto, rumo à terra prometida, quando nós começamos a obedecer a voz de Deus, assim eles obedeceram a voz de Deus, saíram da escravidão, nós também achamos que isso nos isenta de sermos alcançados pelo maligno, pelo opressor, pelo inimigo. E é importante saber, atenção, porque isso aqui é libertador, ele vai nos perseguir, ele vai nos tentar. Tentou Jesus, ora mais, Jesus foi tentado, ele é atrevido, ele é insistente e, pior ainda, ele não quer nos perder de suas garras. Afinal de contas, nós éramos seus escravos. Assim como o faraó disse, eu não quero perder essa mão de obra escrava. Eu não quero perder todo esse povo que trabalha para nós como escravos. Não, eu não quero perder, não. Mas aí onde vem outra coisa. Se ele vai ter êxito nesta batalha, é outra história, e é o que nós vamos ver aqui nessa palavra de força e coragem de hoje. Versículo 10. Aproximando-se o faraó, os israelitas, ao levantarem os olhos, viram os egípcios que vinham ao seu encalço. Foram tomados de espanto e invocaram o Senhor, clamando em alta voz. Os israelitas, a partir daqui, eles tiveram 3 atitudes diferentes quando viram os egípcios que vinham ao seu encalço. Então entenda que nós vamos comparar isso com a nossa vida. Eles estavam lá, saíram da escravidão, estavam acampados, de frente para o mar. De repente, atrás deles, eles se viram encurralados. O mar à sua frente, o exército do faraó, do rei do Egito, atrás deles. E eles foram tomados, como diz a palavra, eles foram tomados de espanto. 3 atitudes. A primeira, foram tomados de espanto. Ficaram com medo, ficaram espantados, ficaram apavorados, porque eles não esperavam que o faraó viesse atrás deles. Eles não estavam na expectativa de que o faraó viesse atrás deles. Nós também nos espantamos, porque muitas vezes quando saímos de um relacionamento, quando saímos de uma prisão, de um emprego, de uma situação, a gente se espanta porque a gente não pensou que essa pessoa, essa situação, esse fantasma do passado iria nos assombrar lá na frente. Foi assim que aconteceu com eles. Ficaram tomados de espanto. Então, a primeira atitude foi o espanto, o medo, talvez até o pavor, com certeza. Segunda atitude, invocaram o Senhor clamando em alta voz. Vocês ouviram? Quando eles foram tomados de espanto e invocaram o Senhor clamando em alta voz. Levantaram um grande clamor. E quando nos deparamos com um inimigo mais forte, é assim que eles se encontraram. O inimigo era mais forte, o inimigo era um perigo iminente, a saída é levantar um grande clamor. Assim também como foi para eles, é para nós. Lembre-se disso. Sempre que você se deparar com um inimigo, inclusive mais forte que você, e um perigo iminente, você deve levantar um grande clamor. Mas a terceira atitude é o caminho que a maioria toma.
E é o que eu vou falar aqui para vocês. No versículo 11, diz assim: E disseram a Moisés: Não havia porventura túmulos no Egito, para que nos conduzisses a morrer no deserto? Por que nos fizestes isso, tirando-nos do Egito? Não te dizíamos no Egito: Deixa-nos servir os egípcios. É melhor ser escravos dos egípcios, do que morrer no deserto. Olha aí. Qual é a terceira atitude? Lamentar, murmurar, culpar as pessoas, o famoso vitimismo. E aqui nos lança para o segundo ponto dessa palavra. São só 3. Atenção que vai ficando mais forte. Quando as coisas ficam difíceis, queremos voltar atrás. Ah, meu irmão, esse ponto aqui é importante demais. Quando as coisas ficam difíceis, nós queremos sempre voltar atrás. A primeira coisa que nós fazemos é achar um culpado. É o vitimismo. A culpa é dos outros. Ou seja, eles culparam logo quem? Moisés. Encontraram logo Moisés para culpar e foram logo dizendo a Moisés, né? Eles foram logo falando coisas a Moisés. Ou seja, de quem é a culpa? De Moisés. Ou seja, nós decidimos livremente sair da escravidão, decidimos sair daquele lugar para o outro, decidimos deixar o opressor, mas quando a coisa fica difícil, nós queremos voltar atrás, achamos logo um culpado. A culpa foi do chefe, do meu marido, a culpa é da minha esposa, a culpa é do meu filho, a culpa é da crise, a culpa é do governo, a culpa é disso. Ou seja, nunca, vocês já perceberam, a culpa é nossa. Ou seja, autorresponsabilidade é o contrário do vitimismo. O vitimismo, a culpa é do outro, das coisas, do tempo, do clima, da crise. Mas autorresponsabilidade é quando eu olho e digo assim: a culpa é minha. Tudo está relacionado à minha vida, a culpa é minha. Então, é bem simples. A primeira coisa que fazemos é achar um culpado. E a segunda coisa é levantar dúvidas sobre a nossa saída da escravidão. A segunda coisa é essa: não havia túmulos no Egito? Olha a pergunta deles. Será que não havia túmulos no Egito? Para que nos conduzistes a morrer no deserto? Olha as dúvidas sobre a saída da escravidão. Para que nós fomos conduzidos a morrer no deserto? Por que nos fizeste isso? Olha as dúvidas. E o terceiro é querer voltar atrás. Olha o que é que eles dizem: Deixa-nos servir os egípcios. É melhor ser escravo do que morrer no deserto. Gente, que frase deprimente que esse povo disse. Deixa-nos servir aos egípcios. Ou seja, na hora que aperta, esse segundo ponto. Quando as coisas ficam difíceis, nós queremos voltar atrás. Essa frase é a pior de todas, pois ela mostra o nível de escravidão interior que aquele povo tinha. Escravidão mental, escravidão espiritual. Eles estavam livres fisicamente, mas escravos interiormente. E isso daqui é forte. Em nossas vidas é a mesma coisa. A mesma coisa. Sabe? Às vezes saímos de relacionamentos, sabe? Às vezes nós saímos de empregos, saímos de funções, lugares, apegos, mas a nossa mente e o nosso coração ainda está lá. Nós saímos daquele relacionamento que era abusivo, saímos daquele emprego que nos fazia mal, saímos daquele lugar, bairro, rua, cidade que nos fazia mal, que nos aprisionava, saímos daquele apego com aquela pessoa que nos aprisionava. E aí eu vou dizer para você, como é que a gente fica, né? Como é que a gente fica? O coração está lá ainda. O corpo saiu, mas a mente está lá, o coração está lá e fica naquela história, né? Não é melhor estar naquela escravidão do que morrer aqui sozinho? Não é melhor estar lá naquele relacionamento do que estar aqui sozinho? Não é melhor estar lá naquele lugar? E eu te digo, não é melhor. Claro que não. É melhor morrer livre do que viver como escravo. É melhor morrer livre do que viver como escravo. Quando você pensa desse jeito, mostra o nível de escravidão que ainda existe dentro de você. O nível de prisão espiritual. A pior escravidão é essa, não é a do físico, é a da mente, é a do coração. E aí vem o último ponto, no versículo 13. Prepara aí que agora é o último ponto dessa palavra de força e coragem de hoje, que vai impactar a sua vida. Vem a parte mais forte. Moisés respondeu ao povo: Não temais. Minha gente, isso daqui é forte, viu?
Não temais, tende ânimo, é o tema dessa palavra de hoje. E vereis a libertação que o Senhor vai operar hoje em vosso favor. Os egípcios que hoje vedes, não os tornareis a ver jamais. O Senhor combaterá por vós. Quanto a vós, nada tereis a fazer. O Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que se ponham a caminho. Ei, terceiro ponto. Não temais, tende ânimo. A resposta de Moisés mostra exatamente a diferença de um homem livre para um homem preso. O homem preso começa a lamentar, murmurar, reclamar, vitimismo, culpar as pessoas, culpar as coisas. Já um homem livre, não. Moisés responde exatamente: não temais, tende ânimo. Se você, escuta que é para ti, se tiver essas duas coisas, vereis a libertação que o Senhor vai operar hoje em vosso favor. Ânimo, não temais, tende ânimo. Atenção, na batalha, no deserto, nunca podemos perder a coragem, nunca podemos perder a força, nunca podemos perder o ânimo. Sabe o que diz no dicionário sobre ânimo? Coragem, determinação diante do obstáculo ou perigo, vontade manifestada a fim de alcançar algo, é o que o dicionário está falando. Então, tende ânimo, ou seja, tende coragem, tende determinação diante desse obstáculo. Ei, tende vontade manifestada de alcançar algo, de ser livre, de vencer esse mal, sabe? E duas profecias são lançadas depois que ele diz essa frase. Hoje essa frase eu lanço para você. E se prepare, essa frase é essa, a frase é essa. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, não temais. Tende ânimo. E eu quero lançar duas profecias, que não sou eu que lanço, é a palavra de Deus. Olha o que Moisés diz. Moisés levanta a voz e diz: os egípcios que hoje vedes, não os tornareis a ver jamais. E aqui está a primeira profecia que eu quero lançar sobre a sua vida. O que te persegue hoje não voltará jamais. O que te persegue hoje não os tornareis a ver jamais. Hoje foi o último dia. E eu quero que você reze, tomando posse dessa profecia, escreva: eu, Geraldo, não voltarei para a escravidão. Escreva o seu primeiro nome. Eu. Coloque o seu primeiro nome. Geraldo. Escreva aqui nos comentários agora. Faça isso agora como uma oração de libertação. Isso aqui é libertação. Os hebreus, o povo de Israel saiu do Egito, mas continuava escravo. Mentalmente estava escravo. E talvez hoje você também mentalmente esteja escravo, mas esteja saindo desse relacionamento, desse lugar, desse emprego, dessa função, dessa situação. Talvez seu coração e sua mente ainda esteja lá. Diga: eu, coloque o seu nome. Geraldo é o meu primeiro nome. Qual é o seu primeiro nome? Não voltarei para a escravidão. Determine isso em nome de Jesus. E vai vir a segunda profecia. Escreveu? Eu, coloque o seu nome, não voltarei para a escravidão. E a segunda profecia, versículo 14. A primeira foi: os egípcios que hoje vedes, não os tornareis a ver jamais. Ou seja, o mal que te persegue não voltará mais. Segunda, o Senhor combaterá por vós, quanto a vós, nada tereis a fazer. O inimigo pode ser maior, pode ser mais forte do que você, mas o Senhor combaterá por ti. Diga: o Senhor combaterá por mim. E o que fazer? Está lá: nada tereis a fazer. Nada. Olha que forte. E como assim, Geraldinho? Nada. Dize aos filhos de Israel que se ponham ao caminho. Se ponham a caminho. Ei, meu irmão, continue no caminho do deserto. O tema dessa série é no deserto que nasce o vencedor. Simples. Se ponha a caminhar no deserto, continue caminhando nesse deserto. É no deserto que nasce o vencedor. Foi o que o Senhor disse aos filhos de Israel: continuem. Ei, diga aos filhos de Israel: se ponham a caminho. Você hoje, não pare diante desse ataque, não pare diante dessa tentação, não pare diante dessa tentativa do inimigo de recuperar-te para as suas garras. Não pare, continue avante. O inimigo pode ser maior, o inimigo pode ser mais forte do que você, mas o Senhor combaterá por ti. Não temais, tende ânimo. E eu quero fazer uma oração por ti. Mas antes eu queria convidar você a dar um like. Dê um like nesse vídeo, se esse vídeo está fazendo sentido para você.
Quem não está inscrito no canal, aqui em vermelho, quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Geraldinho Corrêa, faço parte da comunidade Missão Resgate, e se Deus te colocou a primeira vez aqui, é porque eu tenho certeza que Ele tem um propósito para nós, para vivermos juntos. Não creio em coincidência, creio na divina providência, e vamos caminhar juntos nesse tempo de quaresma, esse tempo de deserto, para que você possa sair um vencedor. Onde está vermelho, inscreva-se no canal, clica no sininho e clica na mensagem todas, porque todos os dias, às 5 da manhã, sai uma palavra de força e coragem como essa, para te direcionar a sair desse deserto. E ao meio-dia, eu quero te convidar a rezar comigo o poderosíssimo texto de São Miguel Arcanjo contra os males, aqui no YouTube e no Instagram, uma live poderosíssima que nós fazemos, são dezenas de milhares de vidas que estão unidas em um só coração e uma só alma. E agora, quero rezar por ti. Se está fazendo sentido esse vídeo, principalmente, compartilhe com seus amigos e grupos pelo WhatsApp. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, eu quero clamar por esse teu filho e essa tua filha hoje, que talvez ainda se sente como escravo, com medo, até querendo voltar atrás, porque as coisas estão difíceis. Dai, Senhor Jesus, a coragem, o ânimo, a força, a ousadia, a fortaleza, para que não desistamos. Como o povo de Israel, que nós nos coloquemos a caminho, Senhor, mesmo com o inimigo atrás, pois nós sabemos que, continuando a caminho, nós vamos experimentar um milagre em nossa vida. Dá-nos a graça, Senhor, de no meio dessa tribulação, de no meio desse ataque, desse dardo inflamado do maligno, nós possamos vencer todos os seus ataques, na certeza de que o Senhor está conosco. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e nos livre de todo mal, poderosamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde nesse dia. Força e coragem.